E aí pessoal, tudo bem? Hoje no Entenda Já Excel nós vamos aprender a trabalhar com tabela dinâmica. Presta bastante atenção nesse vídeo porque tabela dinâmica é uma das ferramentas do Excel que mais se cobram em entrevista de emprego. E a grande vantagem da tabela dinâmica é exatamente poder facilitar o seu trabalho, o seu manuseio com planilhas com uma grande quantidade de informações. Então, se você estiver trabalhando com uma planilha que tem muitos dados, a tabela dinâmica vai poder te ajudar a apresentar esses dados, a manusear, a manipular essas informações de maneira mais fácil e de maneira que você possa realmente extrair as informações mais rápido daquilo que você precisa, beleza? E é exatamente por isso que ela é muito utilizada no mercado de trabalho, porque é bem provável que você vá trabalhar em uma empresa que possua planilhas com uma grande quantidade de informações. Planilhas aí com a quantidade de vendas da empresa, de funcionários, de clientes, de estoque de produtos, enfim. Então isso tudo é muito real e a tabela dinâmica é uma ferramenta muito útil para lidar com esse tipo de situação. E nesse vídeo você vai aprender tudo sobre tabela dinâmica. É só assistir esse vídeo e você já não vai ter mais dúvidas nenhuma com relação à tabela dinâmica. Mas se tiver, aproveita, coloca nos comentários que a gente poder tirar as dúvidas aqui e interagir junto, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos entender essa planilha aqui, o que ela tem. Nós estamos simulando uma empresa, uma concessionária, onde ela tem essa planilha que ela faz o controle de suas vendas. Onde na primeira coluna ela tem a data da venda, a segunda coluna ela tem o valor da venda, na terceira ela tem o modelo do carro vendido, na quarta ela tem a marca do carro vendido e na quinta a filial dessa concessionária, considerando que aqui tem as vendas de todas as filiais, as unidades dessa concessionária, beleza? Bom, com essa planilha aqui, repara que eu vou jogar Ctrl Shift para baixo, só para você ver, ó, que ela vai até a linha 1172, então ela tem aqui uma quantidade grande de informações para poder manusear, para poder trabalhar. Se a gente quiser extrair alguma informação aqui, às vezes fica complicado exatamente por ser muito grande. Então você mexe em barra de rolagem para baixo, para cima, enfim, ia dar um pouco de trabalho. Bom, a tabela dinâmica é uma ferramenta excelente para situações como essa. Como que a gente faria ela? Deixa a seleção dentro da tabela em qualquer lugar, não precisa selecionar a tabela dinâmica, porque na hora de inserir o próprio Excel vai entender isso, vai entender o que é que onde é que você quer extrair as informações para construir a tabela dinâmica. Você vem aqui na guia Inserir, aqui em cima, clica em Tabela Dinâmica e repara que ele aparece essa caixinha onde, na primeira opção, que já está marcada, ele está nos pedindo para informar aonde no Excel está a informação que o próprio Excel vai usar para construir a tabela dinâmica. Repara que aqui ele já vem com um intervalo de dados já pré-definido e é exatamente o intervalo aqui da minha planilha, porque repara que é assim que o Excel ele delimita os endereços na planilha, ó. Repara que está Plan 1 e esse Plan 1 está aqui exatamente por causa do nome da planilha, que é Plan 1, a exclamação, depois vem a A1 travada, né, com a aspas, que é a célula A1, que é a primeira aqui onde está a data, e a célula é 1172, que é a da última coluna aqui até a última linha, que é 1172. Então vou apagar, vou tirar aqui, vou te mostrar de novo. Ó. Inserir tabela dinâmica e repara que ela puxou os dados certinho. Se você marcar de baixo, você pode extrair de uma fonte externa os dados para você construir a tabela dinâmica. Não é a nossa situação aqui, mas só para você saber para que serve. Aqui embaixo você determina onde essa tabela dinâmica será construída, se vai ser em uma nova planilha ou se será em uma planilha existente. Quando se fala nova planilha, porque não existe essa planilha aqui e ela vai ser criada para ser inserida a tabela dinâmica. E quando eu marco planilha existente, aí ele vai selecionar no Excel uma planilha que estiver já aqui criada, no nosso caso só tem a Plan 1, e aqui você determinaria o local, ou seja, selecionaria aqui no Excel as células que se tornariam referência para dar início à criação da tabela dinâmica, beleza? Nós vamos criar em uma nova planilha, então marquei aqui, vou dar OK. Fiz isso, repara que apareceu esse campo aqui à esquerda com esse nome Tabela Dinâmica 1, ainda não tem nenhum dado sendo apresentado, e aqui na direita nós temos esses
essas informações aqui com o nome campos da tabela. Vamos entender isso, que isso aqui é o principal. Aqui em cima, você repara que as informações que ele nos está apresentando são exatamente as mesmas informações do cabeçalho. Ó. Eu voltei lá na minha plan 1, que é onde está a fonte de informações, e repara que o cabeçalho é data, venda, modelo, marca, filial. E se eu voltar lá, as informações que estão aqui são exatamente data, venda, modelo, marca, filial. Então aqui vai sempre aparecer aquilo que é cabeçalho da sua planilha, para que você, a partir disso, possa mostrar para o Excel o que cada uma dessas informações ou como elas serão representadas na sua tabela dinâmica. E como que eu defino isso? Aqui embaixo, onde está escrito arraste os campos entre as áreas abaixo, essas áreas representam cada uma delas alguma coisa. Por exemplo, essa primeira de filtro, o que você arrastar para cá, você está definindo qual dessas informações serão representadas na tabela dinâmica como um filtro. Aqui você define o que será eixo de coluna. Aqui embaixo você define o que será eixo de linha. E aqui você define o que a planilha vai te apresentar como valores. Então repara que a ideia da tabela dinâmica é exatamente poder apresentar os dados de maneira dinâmica. Ou seja, você não precisa criar várias tabelas onde você tem que ficar toda hora manuseando o que vai ser eixo de linha, o que vai ser eixo de colunas, o que vai ser um filtro, enfim, tudo isso você pode manusear ali de maneira muito fácil e prática. E como que você faz isso? Vamos pegar na prática um exemplo? Vou pegar aqui vendas, vou clicar com o botão esquerdo, repara quando eu paro o mouse em cima fica essa seleção verde e esse ícone do mouse com uma cruzinha de 4 pontas aí, né? 4 setinhas. Vou segurar com o botão esquerdo e arrastar dentro da caixinha de valores, ok? Arrastei e repara que aqui na minha planilha já houve uma mudança. Ele já está me mostrando a somatória de vendas de todas aquelas vendas da minha fonte de dados, que é essas vendas aqui da minha planilha 1. Então eu já estou começando a construir a minha tabela dinâmica e eu já defini o que vai ser o que vai ser representado em valores ali, que é a soma das vendas. Agora eu vou definir o que será rótulo de linha e eu posso escolher qualquer uma das opções, mas aqui bastante atenção. É importante que você escolha algo que faça sentido, porque por exemplo, vamos supor que eu escolha data e solte aqui em linhas. Olha o que vai acontecer. Eu vou soltar e ele vai mostrar a somatória de vendas de todos os dias. Isso aqui particularmente não fará muito sentido, porque a tabela vai ficar muito grande. Olha só, foi até a linha 347. Então às vezes isso aqui não vai ser tão útil para você. Pode ser que sim, pode ser que haja necessidade disso, só que é importante zelar na tabela dinâmica para facilitação da apresentação das informações. Então, se eu colocar a data aqui, a gente viu que vai ficar uma tabela muito grande. Então, não justifica eu criar uma tabela dinâmica. Eu poderia manusear dentro da minha própria tabela aqui, da minha fonte de dados. Então, eu vou voltar lá e vou colocar algo que faça mais sentido. Para tirar, eu seleciono, arrasto e solto aqui dentro da minha planilha, qualquer lugar da minha planilha. Soltei, ela sai da caixinha aqui de linhas. E agora eu vou voltar lá para baixo, só que agora eu vou voltar com a marca. Então, vou colocar a marca aqui, ó. E repara a minha planilha como que ela já fez mais sentido. Ela já está começando a mostrar todas as vendas das marcas dos carros aqui. Eu posso também, no eixo de colunas, colocar a filial. Ó, vou segurar a filial, arrastar, colocar aqui e olha a minha tabela tomando corpo. O que ela está me representando aqui? Aqui em cima são as filiais, aqui ao lado esquerdo, os rótulos de linha, são as marcas dos carros e os números estão representando o somatório de vendas dessas duas coisas, né? Avaliando a filial e avaliando também a marca. Então veja como que é simples. O que você quer sendo representado por colunas e o que você quer que seja representado por linhas, é só você definir trazendo a informação daqui para cá, né? E por último você tem um filtro que eu vou usar aqui só para te mostrar o que ele faz, né? Mas a gente vai fazer de uma outra forma, nós vamos utilizar a segmentação de dados. Mas vamos por partes. Vou pegar aqui datas, vou jogar aqui dentro de filtros e repara que apareceu essa opçãozinha aqui em cima, ó, data tudo. Se eu clicar na caixinha, ele vai aparecer todas as datas. Se eu quiser selecionar vários itens, eu marco essa caixinha aqui de baixo
e aí eu posso marcar mais de um dia. Então eu posso desmarcar aqui a opção tudo e marcar, por exemplo, dos dias 1 até o dia 10, por exemplo. Então, marquei do dia 1 até o dia 10. Vou dar OK. Aí o que aconteceu na minha tabela dinâmica? Ela agora está me mostrando o somatório de vendas de cada uma das filiais, de cada uma das marcas do carro, entretanto, levando em consideração apenas os dias 1 ao dia 10 de janeiro de 2019. Então, repara como que é interessante o trabalho da tabela dinâmica. Ela vai dinamizando as informações, vai trazendo as informações de um jeito muito mais rápido, mais prático, sem você precisar ficar criando várias planilhas, várias tabelas. Então, essa é a grande vantagem da tabela dinâmica, né? Mas tem mais coisas que dá pra gente fazer aqui. Repara em outra coisa aqui também. Deixa eu só tirar a data. Agora, ao invés de jogar aqui para a planilha, eu vou simplesmente desmarcar aqui em cima. Vou clicar aqui em data, pronto, desmarcou. Existem algumas outras coisas que a gente pode fazer. Repara que ao clicar fora da minha tabela dinâmica, eu tenho um menu aqui de opções normal. Mas a hora que eu clico em tabela dinâmica, aparece dois menus aqui, ó, onde está escrito ferramentas de tabela dinâmica. São exatamente as ferramentas específicas para se trabalhar com a tabela dinâmica. Eu vou primeiro no menu analisar para a gente verificar algumas das ferramentas que nós temos aqui. Nós podemos, por exemplo, nessa primeira opção à esquerda, a gente vir aqui e dar um nome para essa tabela dinâmica. Ela já vem como padrão tabela dinâmica 1, mas você pode colocar o nome que você quiser. Você pode vir aqui em opções e aí alterar várias opções de configuração da sua tabela dinâmica. Tem como você, por exemplo, mesclar e centralizar células com rótulos. Tem como você, aqui embaixo, ó, definir o que vai aparecer na sua planilha quando tiver células vazias ou quando tiver valores de erro. Ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. A gente vai ver o que é atualizar, mas quando atualizar a gente quer que ajuste automaticamente, já vem marcado, ou não, aí é só desmarcar. Enfim, aqui tem várias configurações de layout, de totais e filtros, de exibição, para impressão da sua tabela dinâmica, dados e texto alternativo. Então tem algumas ferramentas aqui que elas são bem específicas, a configuração que vem ela já é bem padrão, já dá para utilizar bacana, mas às vezes um daqueles menus ali pode ser útil para você. Mais aqui à frente ele te mostra o campo ativo, então repara que aqui a célula selecionada se refere a uma soma de vendas. Se eu clicar aqui em cima, ó, ele vai mostrar que Rio de Janeiro se refere a uma filial. Se eu clicar aqui do lado, ele vai mostrar que aquilo que eu selecionei é uma marca. Outra coisa interessante para a gente saber com relação à tabela dinâmica. Nós temos aqui vários valores e esses valores nós vimos que representam o somatório de vendas. Se nós estamos falando de um somatório de vendas, esses números, obviamente, estão falando sobre valores financeiros, sobre dinheiro. Então, eu tenho como fazer a alteração desses números para o formato de dinheiro. E como que eu faço isso? Eu já selecionei tudo aqui, você vem em configurações do campo e aqui, ó, onde está selecionado soma, aqui embaixo você tem formato do número. Você pode clicar e aqui definir o formato do número. Vou colocar contábil aqui e repara que agora os números vão aparecer, ó, vou dar OK. Eles vão aparecer como valores financeiros, beleza? Então é assim que você alteraria o formato. Você pode vir aqui também em configurações do campo e se você quiser que os valores apresentados não seja a somatória das vendas, mas a contagem, a média, o máximo, enfim, qualquer uma dessas funções é só você escolher aqui e ele vai representar. Eu vou deixar a soma mesmo e vamos continuar. Mais aqui à frente, nós temos a segmentação de dados e a linha de tempo. Marca aí, aguarda aí que nós vamos deixar ela para o final para você ver como que é legal essa ferramenta. Vamos dar sequência, só vendo as outras ferramentas aqui que são mais rápidas. Essa ferramenta de atualizar, é importante que você sempre se lembre de utilizá-la, porque quando você altera alguma informação aqui na sua fonte de dados, aqui na sua tabela dinâmica, ela não atualiza automaticamente. Você precisa vir analisar e clicar em atualizar ou atualizar tudo. E aí ele vai fazer aquela atualização com base na informação que você alterou na fonte, beleza? Outra coisa também é que se caso você queira alterar a fonte da onde está sendo extraídas as informações para a construção da tabela dinâmica, aí você vem alterar a fonte de dados
e faz isso que vai dar por aqui, ó. Cliquei, repara que ele vai na seleção, mas você pode mudar essa seleção para outro intervalo caso você queira, beleza? Vou dar OK para continuar com a mesma. Você tem ainda essa ferramentinha de ações, onde você pode limpar o conteúdo da sua tabela dinâmica ou selecionar algum item específico, ó. Aí vai depender, obviamente, do que você está trabalhando na sua tabela. E você pode também mover a sua tabela, onde você consegue mudá-la para uma planilha existente, ou seja, mudar para uma planilha que já está aqui embaixo, criada, ou para uma nova planilha. É assim que você moveria essas informações para outro lugar dentro da sua própria planilha, beleza? E aqui mais na frente, você tem as opções de gráfico dinâmico, que a gente vai aprender em um outro vídeo aí, mas é basicamente a inserção de um gráfico, só que com as ferramentas, com o dinamismo que a tabela dinâmica oferece, ou seja, você altera os dados no gráfico também da mesma maneira e com a mesma facilidade e praticidade da tabela dinâmica. Você tem essa opção também que é muito legal, que é a opção de tabelas dinâmicas recomendadas. Repara que ao clicar nela aqui, ó, ela aparece nesse caso, três modelos, onde ela está mostrando a soma de vendas por marca, por filial e por modelo. Ela está nos dando uma sugestão de tabela dinâmica, porque é muito comum que quando uma pessoa está começando a trabalhar com tabela dinâmica, ela tenha dúvidas nesses campos aqui, ó, de saber aonde é que eu tenho que colocar cada informação. E isso é comum, não precisa assustar, é normal, você vai acostumar, com o tempo você fica fácil entender o que cada uma daquelas informações ali elas representam, mas aqui, enquanto você tiver dúvida, na ferramenta de tabelas dinâmicas recomendadas, você consegue já extrair tabelas que possuem valores ou uma diversificação na apresentação dessas informações que fazem sentido, né? Então eu vou fechar aqui, mas você sabe que por aqui você consegue fazer isso também, beleza? Aqui na parte de design, na guia de design, você consegue fazer algumas alterações aqui dentro. Por exemplo, aqui está marcado cabeçalhos em linha e em coluna, que é onde fica marcado aquele azulzinho ali que é o cabeçalho. Vou marcar de novo, deixar do jeito que estava. E você pode também deixar as linhas em tiras, e repara que a tabela dinâmica aqui assumiu uma cor sim, colorida, uma branca, uma colorida, uma branca. E você pode fazer isso não em tiras de linhas, mas em colunas, igual eu acabei de fazer por essa opção aqui. Então é mais uma questão subjetiva daquilo que você achar que fica melhor para sua apresentação. E aqui ao lado você tem estilos da tabela dinâmica, onde você pode, repara que a partir do momento que eu passo o mouse por cima de algum estilo, ela faz a alteração lá dentro da minha tabela dinâmica, beleza? Vou colocar esse amarelo aqui, por exemplo, deixei a minha tabela dinâmica criada. Perfeito? Detalhe também, você consegue, se caso nenhum desses estilos te agradarem, né, você tem mais aqui para baixo, você pode criar um novo. Você vem aqui em novo estilo, você seleciona aquilo que você quer que seja executado uma formatação diferenciada, que cada um desses campinhos aqui se referem a um campo da sua tabela dinâmica, ou você pode deixar selecionada a tabela inteira para modificar a formatação dela toda e clicar nesse botão formatar. Aí aqui você tem como mudar a fonte do texto, se você quer negrito, itálico, etc. A cor do texto por aqui. Você tem como, mais à frente, alterar, modificar as bordas e também a cor de preenchimento da sua tabela dinâmica. Então é bem simples essa parte aqui, mas só para você saber que existe a opção de você criar uma formatação também do zero, beleza? Bom, já vimos aqui a analisar e a design. Eu vou voltar aqui para essa primeira para a gente ver a parte de inserir segmentação de dados e de linha do tempo, porque isso aqui dá uma cara muito mais profissional às suas tabelas dinâmicas e através dessas ferramentas também fica bem mais fácil para que você consiga construir dashboards, né? Bom, vamos ver isso na prática, né? Eu tenho aqui a minha tabela dinâmica, vou começar a inserir uma segmentação de dados. Ao clicar aqui, ela aparece essa caixinha com as opções do cabeçalho. Ela está me perguntando, em outras palavras, qual das informações, qual dos cabeçalhos ali eu quero que fique como uma segmentação de dados. Eu vou escolher aqui, por exemplo, marca para você ver o que é isso na prática. Selecionei marca, vou dar OK e repara que ele inseriu essa caixinha azulzinha. Ó. Deixa eu colocar ela aqui, ó, à direita, para você ver. Essa caixinha aqui
ela tem vários botões com as marcas disponíveis dentro da minha fonte de dados, dentro dessa fonte aqui, ó. Então se eu voltar lá, se eu clicar em alguma dessas marcas, a minha tabela dinâmica vai me apresentar as informações apenas considerando aquela marca que eu selecionei. Ou seja, ela vai realizar essa filtragem. Então, por exemplo, eu quero só da Toyota. Ao clicar aqui, repara que a minha tabela dinâmica ela fez as alterações para me mostrar de todas as unidades, de todas as filiais, mas apenas da marca Toyota. Você pode, por exemplo, marcar outra, que ela vai atualizar com a outra. Se você quiser ver mais de uma, você pode segurar no seu teclado o Ctrl e marcar mais de uma. Ó. Selecionei Chevrolet, Fiat e Ford. Repara que ele atualizou a minha tabela dinâmica e ele está me mostrando apenas da Chevrolet, da Fiat e da Ford. E se você não quiser voltar, né, para mostrar tudo de novo, você vem nesse filtrinho aqui em cima e clica nela. Detalhe também é que quando você insere uma segmentação de dados, você tem também um menu de opções para segmentação de dados, onde você pode alterar o nome dessa caixinha, o estilo, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, o estilo amarelo para combinar com a minha tabela dinâmica. E você pode também ajustar, uma coisa que é bem legal, é ajustar aqui o tanto de colunas, porque repara que todas as informações vêm em uma coluna só. Pode colocar mais colunas, eu vou colocar 8 colunas e vou aumentar essa caixinha. Aumentei ela, agora eu vou diminuir aqui a largura dela e colocar ela em cima da minha tabela dinâmica. Ficar embaixo mesmo, né? Destaque para baixo. Pronto, ó. Aí eu tenho ela aqui e você pode mexer na sua tabela dinâmica clicando nos botões aqui embaixo. Ah, quero Volkswagen. Cliquei, ela atualiza Volkswagen. Vou colocar em cima mesmo que é melhor, que embaixo eu vou colocar a linha do tempo. Inserir umas linhas aqui, selecionando, dando um Ctrl+, vou trazer aqui para cima, beleza? E posso tirar o filtro e a minha tabela dinâmica está aqui, ok? Ótimo, segmentação de dados então, nós já vimos as opções dela aqui, tem como você ajustar o tamanho ou por essa alça de redimensionamento, que são as caixinhas aqui, né, que eu usei para, esses pontinhos que eu usei para puxar, ou você pode usar essas medidas aqui em cima, fica a seu critério, beleza? Agora nós vamos na tabela dinâmica novamente, em analisar, e agora inserir uma linha do tempo. Vou clicar nela aqui, ela vai me mostrar as opções que dá para utilizar para criar uma linha do tempo, obviamente a opção aqui no nosso caso é a data, vou dar OK, e ele insere essa caixinha aqui, ó. Vou colocar ela aqui embaixo, vou parar o mouse aqui em cima dela, em cima da linha, sem ser em cima das bolinhas, mas em cima da linha, segurar o botão esquerdo e arrastar para me ajustar. Agora sim, em cima da bolinha, eu vou arrastar para o lado para ela ficar um tamanho maior. E aqui nessa coluna aqui embaixo, eu vou vir bem nessa pontinha, quando o mouse faz essa setinha dupla aqui, clicar com o botão esquerdo e arrastar o máximo que eu puder para a direita. Aí ó, arrastou, minha barra de rolagem agora está mostrando tudo. Então eu tenho aqui toda uma linha do tempo da minha planilha. Todas as datas desde janeiro de 2019 até dezembro de 2020 está aqui na minha linha do tempo. Repare que também opções foram apresentadas aqui em cima para mim poder configurar a minha linha do tempo. Vou colocar aqui também da cor amarela. E se eu quisesse fazer alterações como apresentar o cabeçalho ou não, igual essa informação da data, rótulo de seleção, né, que é 2019, 2020 aqui ele sai, barra de rolagem, sai se eu desmarcar aqui, nível de tempo também, e que é essa opçãozinha aqui, enfim, isso tudo você adapta aqui e também você pode colocar uma linha, né, um nome, uma legenda para a sua linha do tempo. Aqui está como data, mas você pode alterar e colocar o nome que você quiser nessa caixinha aqui à esquerda, beleza? E repara a funcionalidade dela, ó. Aqui está toda a linha do tempo e vamos supor que eu quero apenas o ano de 2019. Eu vou arrastar minha barra aqui, ó, vou pegar aquela pontinha e arrastar até dezembro de 2019. Agora as informações aqui em cima, elas estão considerando apenas os dados de 2019. Se eu quiser só janeiro, eu vou arrastar e repara que os dados também atualizaram apenas de janeiro. Se eu quiser os primeiros 3 meses, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, ele vai e aparece os dados aqui em cima, correspondendo a essa seleção que eu fiz na linha do tempo. E você pode também
vir aqui onde está meses e alterar. Porque repara que a minha linha do tempo está separada em meses, mas você pode deixar em anos, trimestres, meses, dias. Ó, se eu colocar anos, ó, repara que ele mostra os 2 anos. Se eu colocar trimestres, ele põe desse jeito aqui, representando os trimestres. E assim sucessivamente. Vou deixar meses mesmo. Repara que a linha do tempo, tanto para frente quanto para trás, ó, se eu quiser só setembro até dezembro de 2019, aí ele adapta a minha tabela dinâmica às informações. E você pode trabalhar esses filtros também juntos, tanto a segmentação de dados quanto a linha do tempo. Vamos supor que eu quero de setembro a dezembro de 2019 só da Honda. Eu clico aqui e repara que ele atualizou os dados considerando apenas os carros vendidos da Honda, da marca Honda, apenas no período de setembro a dezembro de 2019. Legal, né? Então isso é uma tabela dinâmica. Aí para deixar mais bonito, você pode, por exemplo, vir aqui em exibição, desmarcar a opção linhas de grade para deixar tudo branquinho e aí você ajustaria a sua tabela dinâmica do jeito que você quisesse. Vou aumentar tudo aqui para representar tudo, tirar a segmentação aqui em cima. Repara que minha tabela dinâmica está prontinha e você pode manusear as informações do jeito que você quiser. Se você quisesse fazer as alterações do eixo de coluna, de linha, ao invés de criar uma nova, você pode selecionar e alterar aqui nos campos da tabela. É só selecionar a tabela dinâmica que a informação vai aparecer aqui do lado. Beleza? É assim que você faria uma tabela dinâmica. E uma coisa legal também é que se você quiser detalhes específicos das informações da sua tabela dinâmica, por exemplo, vamos supor que a pessoa quer uma relação exata sobre esses 787 mil aqui que foram vendidos de Belo Horizonte da Ford. É só dar 2 cliques e o Excel vai criar uma nova planilha com as informações, deixa eu ajustar a coluna aqui, com as informações dos carros que representam aquela quantidade de vendas. E aí você pode imprimir, pode apresentar, vai depender da sua finalidade. Legal, né? A tabela dinâmica é uma ferramenta muito útil e você viu aí na aula de hoje como ela é interessante. Não deixa de comentar aí embaixo, colocar o que você achou, se ficou alguma dúvida, para que a gente possa estar interagindo também. E da onde você está vendo, né? Seja no Instagram, no YouTube, no blog, nos acompanhe aí, coloca o seu curtir, compartilha, vê na bio aí no Instagram, a gente tem aí outros canais, como o próprio YouTube, igual eu já disse, o blog, no Facebook, nós temos também os nossos cursos disponíveis, tudo nesse link aí na bio, ou nos comentários do YouTube, vai depender de onde você está assistindo esse vídeo. Continua acompanhando os nossos conteúdos aí para que você aprenda mais e mais de Excel, você possa se dar muito bem no mercado de trabalho. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.